Você sabe qual é o número que está matando silenciosamente milhões de brasileiros toda noite, enquanto eles dormem achando que estão bem? Não é a pressão, não é o colesterol, é o açúcar no sangue. E o problema não é só quando ele está alto, é quando ele sobe, cai, a noite inteira, sem você sentir nada, sem nenhum sinal, sem nenhum aviso. É uma montanha-russa metabólica que acontece nas horas em que você está de olho fechado e cujos danos aparecem anos depois, quando o médico já chama de complicação. Mas e se eu te dissesse que dentro do seu armário de cozinha, provavelmente esquecido num potinho atrás da pimenta e do orégano, existe algo que pesquisadores começaram a estudar com muito mais seriedade nos últimos anos, justamente por causa desse comportamento noturno do açúcar? Não é um remédio. Não é um suplemento caro. É algo que a sua avó jogava na panela de arroz doce sem nem pensar duas vezes. O cravo. Aquele pequeno botão seco, aquele palitinho escuro com cheiro forte que a maioria das pessoas associa com Natal, com carne de panela, com bolo. Esse mesmo cravo está no centro de estudos clínicos que mostram efeitos reais, mensuráveis, documentados, sobre a forma como o corpo processa o açúcar. E a hora em que você toma esse chá faz uma diferença que a maioria das pessoas nunca considerou. Daqui a pouco eu vou te explicar 6 efeitos que o chá de cravo pode ter no açúcar no sangue, especialmente à noite. Mas antes disso, você precisa entender por que a noite é o momento mais perigoso para quem tem diabetes ou pré-diabetes, porque sem essa informação, tudo o que eu vou te contar vai parecer menos urgente do que realmente é. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Então, vamos começar pelo que acontece no seu corpo toda noite sem você perceber. Durante o dia, o pâncreas trabalha em resposta ao que você come. Você come, o açúcar sobe, o pâncreas libera insulina, o açúcar cai. É uma dança mais ou menos previsível. Mas à noite, esse sistema entra num modo diferente. O fígado, que é uma espécie de estoque de açúcar do corpo, começa a soltar glicose no sangue por conta própria, mesmo sem você ter comido nada. Esse processo tem nome, chama-se produção hepática de glicose. E em pessoas com diabetes tipo 2 ou resistência à insulina, esse processo costuma estar desregulado. O fígado solta açúcar demais, o pâncreas não consegue compensar direito, e o resultado é que muitas pessoas acordam de manhã com uma glicemia mais alta do que quando foram dormir. Isso tem outro nome, fenômeno do amanhecer, e é um dos maiores vilões do controle glicêmico de quem tem diabetes. Agora pensa comigo, se o problema começa à noite, a intervenção mais inteligente também precisa ser à noite. E é exatamente aí que a pergunta central desse vídeo entra. O chá de cravo tomado antes de dormir pode interferir nesse processo noturno de forma positiva? A ciência tem respostas. Mas antes de chegar nelas, você precisa entender o que faz o cravo ser diferente de qualquer outro chá que você já tomou. O cravo da Índia, esse botão seco, que parece simples, é na verdade uma das especiarias com maior concentração de compostos bioativos já estudados. Dentro dele existe uma substância chamada eugenol, que é o que dá aquele cheiro forte e característico, mas que também possui propriedades que os pesquisadores levaram décadas para começar a entender direito. Além do eugenol, o cravo é rico em compostos chamados polifenóis, que são moléculas protetoras com ação antioxidante e anti-inflamatória. Quando você ferve 2 ou 3 cravos na água e faz o chá, parte dessas substâncias passa para o líquido, e quando você bebe, parte delas chega à corrente sanguínea. Mas aqui está o ponto que a maioria dos vídeos sobre cravo ignora completamente. O efeito do cravo no açúcar não é simples. Não é só beber o chá e o açúcar cai. É muito mais sofisticado do que isso. E entender cada um dos 6 efeitos separadamente vai te dar uma visão muito mais clara do que está em jogo. Então vamos ao primeiro. O primeiro efeito é a melhora da sensibilidade à insulina. Esse é o efeito mais estudado e o mais documentado. Mas o que significa sensibilidade à insulina na prática? Pensa assim.
A insulina é como uma chave. O açúcar no sangue é como um carro. A insulina precisa abrir a porta das células para o açúcar entrar e ser usado como energia. Quando a pessoa tem resistência à insulina, que é o estágio que vem antes do diabetes tipo 2, é como se a fechadura das células tivesse enferrujada. A chave até existe, mas não gira direito. O resultado é que o açúcar fica parado no sangue, não consegue entrar nas células. E o pâncreas precisa produzir cada vez mais insulina para tentar dar conta do recado. Estudos com compostos do cravo mostraram que certas substâncias presentes nele parecem agir sobre os receptores de insulina nas células, ajudando a destravá-los. Em termos simples, ajudam a desentorpecer a fechadura. Um estudo clínico feito com adultos que apresentavam síndrome metabólica, que é esse conjunto de problemas que inclui glicemia elevada, barriga grande, gordura no sangue e pressão alta, mostrou melhoras significativas na resistência à insulina após o consumo de extrato de cravo por cerca de 3 meses. Claro que extrato concentrado não é exatamente igual ao chá caseiro. O chá tem doses menores, mas o mecanismo que está em jogo é real e documentado. E aqui é onde a escolha de tomar o chá à noite começa a fazer sentido, porque a resistência à insulina tende a ser maior nas horas da manhã e nas horas de madrugada, justamente pelo pico de hormônios como o cortisol e o glucagon que acontece durante o sono. Oferecer suporte a esse processo pelas horas anteriores pode representar uma diferença. Daqui a pouco eu vou te contar qual dos 6 efeitos impacta diretamente esse problema noturno. Mas antes, o segundo efeito é ainda mais específico e menos conhecido. O segundo efeito é a interferência nos picos de glicose pós-jantar. Muita gente pensa que o açúcar alto de manhã é culpa do café da manhã, mas não é. Em grande parte dos casos, a glicemia elevada ao acordar é consequência direta do que aconteceu à noite, começando pelo jantar. Quando você janta, especialmente se a refeição contém arroz, pão, massas ou qualquer carboidrato, o açúcar sobe. Numa pessoa saudável, ele sobe, a insulina age e em poucas horas voltou ao normal. Mas em quem tem resistência à insulina, esse pico demora mais para cair, permanece elevado enquanto a pessoa vai dormir e se soma ao açúcar que o fígado começa a liberar durante a noite. É uma combinação perigosa. Estudos com canela, cravo e outras especiarias similares mostraram que certos compostos presentes nelas podem reduzir a velocidade com que o intestino absorve o açúcar dos alimentos. É como se criassem uma espécie de freio na absorção de carboidratos. Isso não impede o açúcar de entrar no sangue, mas distribui essa entrada de forma mais gradual, evitando aquele pico brusco que machuca os vasos sanguíneos e sobrecarrega o pâncreas. Tomar o chá logo após o jantar pode contribuir para suavizar esse processo. Não substitui dieta, não substitui medicamento, mas pode ser um aliado inteligente nesse contexto específico. E por falar em aliado, me conta aqui nos comentários. Você já usa algum chá ou tempero com intenção de ajudar no controle do açúcar? Quero muito saber o que você já experimenta na sua rotina. Escreve aqui embaixo. Mas agora, o terceiro efeito. Esse aqui vai te surpreender porque tem a ver com algo que acontece no intestino e que a maioria das pessoas nunca conecta com o diabetes. O terceiro efeito é a ação sobre a microbiota intestinal. Nos últimos 10 anos, a ciência descobriu algo que mudou completamente a forma de entender o diabetes tipo 2. O intestino não é só um tubo que digere comida, é um ecossistema vivo, com trilhões de micro-organismos que influenciam diretamente a forma como o corpo processa o açúcar. Pesquisadores descobriram que pessoas com diabetes tipo 2 apresentam diferenças marcantes na composição dessa flora intestinal em comparação com pessoas sem a doença. Certas bactérias que deveriam estar em equilíbrio ficam em desequilíbrio, e esse desequilíbrio contribui para a inflamação, para a resistência à insulina e para a desregulação do metabolismo da glicose. O cravo tem propriedades antibacterianas e antifúngicas bem documentadas.
Estudos mostram que compostos do cravo agem contra vários tipos de bactérias patogênicas, sem destruir indiscriminadamente a flora benéfica. Além disso, os polifenóis do cravo funcionam como prebióticos, servindo de alimento para bactérias benéficas. Quando tomado à noite, o chá chega ao intestino durante o período em que o sistema digestivo está trabalhando em ritmo mais lento, o que pode favorecer a absorção desses compostos e seu contato prolongado com a mucosa intestinal. Daqui a pouco eu vou te contar o quinto efeito, que é talvez o mais direto de todos e o que tem a ligação mais clara com o fenômeno do amanhecer que eu mencionei no início. Mas antes, você precisa ouvir o quarto efeito, porque ele tem a ver com um número que você provavelmente já viu no seu exame de sangue e talvez nunca tenha entendido direito. O quarto efeito é a influência na hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. Esse nome aparece em todo o exame de sangue de quem tem diabetes ou pré-diabetes. O médico pede, o resultado vem, e muita gente olha o número sem entender exatamente o que ele representa. Então deixa eu te explicar de um jeito simples. Imagina que os glóbulos vermelhos do seu sangue são como camisetas brancas. Quando o açúcar no sangue está alto por um período longo, esse açúcar literalmente mancha essas camisetas. A hemoglobina glicada é exatamente isso, a medida de quantas dessas camisetas ficaram manchadas nos últimos 2 a 3 meses. Quanto mais manchadas, mais tempo o açúcar ficou alto. Quanto mais alta a hemoglobina glicada, maior o risco de complicações. O estudo clínico com adultos com síndrome metabólica, que eu mencionei anteriormente, mostrou que, além de melhorar a resistência à insulina, o consumo de extrato de cravo também resultou em redução significativa da hemoglobina glicada ao longo dos 3 meses de acompanhamento. Esse dado é importante porque hemoglobina glicada não muda de um dia para o outro. Se ela melhorou em 3 meses de estudo, isso significa que o cravo teve um efeito sustentado, não pontual. Não é o açúcar caindo por 1 hora. É uma melhora no padrão ao longo do tempo. Para quem tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e está tentando manter a hemoglobina glicada controlada, isso é exatamente o tipo de informação que faz diferença. E por que não guardar para você o Guia do Diabético? Como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele foi criado exatamente para reunir esse tipo de informação de forma clara e prática, e você pode acessar agora mesmo. Mas agora, o quinto efeito. Esse é o que tem ligação mais direta com o fenômeno do amanhecer e com o que acontece no seu fígado durante o sono. Presta muita atenção. O quinto efeito é a ação sobre o fígado e a produção noturna de glicose. Lembra que eu falei que o fígado solta açúcar no sangue durante a noite por conta própria? Esse processo, quando funciona normalmente, é fundamental para garantir que o cérebro tenha combustível durante o sono. O problema é quando esse processo fica desregulado. E em pessoas com diabetes tipo 2, é muito comum o fígado produzir e liberar açúcar em excesso durante a madrugada, porque ele está com resistência à insulina e não recebe o sinal para parar. Pesquisas com compostos do cravo mostraram que certas substâncias presentes no eugenol e nos polifenóis do cravo podem modular a atividade de enzimas hepáticas envolvidas nesse processo. Em termos mais simples, podem ajudar a reduzir a quantidade de açúcar que o fígado libera durante a noite. Esse é provavelmente o efeito mais relevante para quem acorda toda manhã com a glicemia alta sem ter comido nada antes de dormir. Não é algo que aparece num estudo clínico simples, porque estudar o que acontece dentro do fígado durante o sono é tecnicamente difícil. Mas os mecanismos estão sendo estudados e as evidências preliminares apontam nessa direção. É aqui que a maioria erra. A pessoa vê a glicemia alta de manhã, culpa o café da manhã, muda o café da manhã e a glicemia continua alta,
Porque o problema não estava no café da manhã, estava no que aconteceu no fígado durante a noite. E é por isso que intervenções noturnas, por mais simples que pareçam, podem ter um impacto que intervenções matinais não conseguem ter. Mas antes de chegar no sexto efeito, que é o que mais surpreende as pessoas e que poucos especialistas falam abertamente, preciso te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por quanto tempo o açúcar no seu sangue fica elevado sem você saber? Não estou falando de sintomas, estou falando de horas, de dias, de semanas inteiras em que os vasos sanguíneos estão sendo expostos a um nível de glicose acima do normal, desgastando os nervos, sobrecarregando os rins, afinando os olhos. Isso acontece silenciosamente. E a maioria das pessoas só descobre quando o médico mostra o exame e diz que a situação já está em outro estágio. E é justamente aí que o sexto efeito entra. O sexto efeito do chá de cravo tomado à noite é o que eu chamo de efeito acumulativo protetor. Os 5 efeitos que eu descrevi até agora, melhora da sensibilidade à insulina, redução dos picos pós-jantar, ação sobre a microbiota, influência na hemoglobina glicada e modulação da produção hepática noturna de glicose, eles não acontecem de forma isolada, eles acontecem juntos. E quando acontecem juntos, de forma consistente, ao longo de semanas e meses, o efeito não é apenas a soma de cada um. É um efeito que se amplifica. A ciência tem um nome para isso: sinergia metabólica. Quando você melhora a sensibilidade à insulina, o pâncreas trabalha menos. Quando o pâncreas trabalha menos, ele se preserva mais. Quando os picos de glicose pós-jantar são mais suaves, o fígado começa a noite com menos açúcar acumulado. Quando a microbiota está mais equilibrada, a inflamação sistêmica diminui. Quando a inflamação diminui, a resistência à insulina melhora. É um ciclo virtuoso. E o chá de cravo tomado à noite, especialmente para quem tem diabetes tipo 2 ou pré-diabetes, pode ser uma peça pequena, mas real nesse ciclo. Claro que o chá de cravo não é a solução para o diabetes. Preciso ser absolutamente claro sobre isso. Nenhum chá, nenhuma especiaria, nenhum alimento sozinho controla o diabetes. O que controla o diabetes é um conjunto: medicação quando necessária, alimentação adequada, atividade física, monitoramento da glicemia e acompanhamento médico regular. O chá de cravo pode ser um aliado inteligente dentro desse conjunto. Uma peça que faz sentido, mas uma peça, não o quebra-cabeça inteiro. E aqui preciso te dar 2 alertas muito importantes que não podem ficar de fora. O primeiro alerta é para quem toma medicação para diabetes. O cravo tem ação comprovada sobre o açúcar no sangue. Isso significa que, combinado com medicamentos como metformina, glibenclamida ou insulina, ele pode potencializar o efeito e causar hipoglicemia, que é quando o açúcar cai demais. Hipoglicemia pode ser tão perigosa quanto a hiperglicemia, às vezes mais. Tontura, tremor, confusão, desmaio. Se você toma medicação para diabetes, converse com o seu médico antes de adotar esse hábito. Essa conversa não é opcional. É necessária. O segundo alerta é para quem tem gastrite ou refluxo. O cravo é uma especiaria forte e pode irritar a mucosa gástrica em pessoas mais sensíveis. Se você tem esses problemas, comece com um único cravo na xícara. Observe como o corpo reage e só aumente se não houver desconforto. Se sentir azia ou ardor, pare e avise seu médico. Agora, para quem pode usar o chá de cravo com segurança, como preparar do jeito certo. A receita é simples. Ferva um copo de água em torno de 200 ml. Apague o fogo. Coloque de 2 a 4 cravos inteiros na água ainda quente. Tampe e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba ainda morno, preferencialmente entre 30 minutos e 1 hora após o jantar. Não precisa adoçar. Se quiser, pode adicionar uma pitada de canela em pó, que é outra especiaria com efeitos estudados no metabolismo do açúcar. Esse intervalo entre o jantar e o chá é importante. Você não quer tomar o chá no meio da refeição, porque os compostos do cravo competem com a absorção de outros nutrientes. Quer tomar depois,
quando o estômago já começou a trabalhar, para que os compostos bioativos sejam absorvidos gradualmente ao longo da noite. Uma xícara por dia é suficiente. Mais do que isso, não traz mais benefício. Cravo em excesso pode causar náusea e, com o tempo, sobrecarregar o fígado por conta do eugenol em concentração alta. O equilíbrio é a palavra de ordem. E sabe o que é mais interessante? Muita gente que começa esse hábito relata algo que vai além dos exames. Relata que dorme melhor, que acorda com menos aquele mal-estar matinal, que a barriga está menos estufada, que o humor melhorou. Isso não é acidente. O sono de qualidade tem impacto direto no controle glicêmico. Uma noite de sono ruim aumenta a resistência à insulina no dia seguinte. Uma noite de sono bom ajuda o pâncreas a funcionar melhor. E quando o chá de cravo ajuda na digestão, reduz o desconforto pós-jantar e aquece o corpo antes de dormir, o sono tende a melhorar junto. É o simples bem feito. Mas existe uma armadilha que muita gente cai ao adotar hábitos saudáveis como esse. A armadilha é achar que porque está fazendo algo bom, pode relaxar no resto. Tomar o chá de cravo à noite e continuar comendo carboidratos refinados em excesso no jantar não vai funcionar. Tomar o chá e não monitorar a glicemia quando o médico pediu para monitorar não vai funcionar. Tomar o chá e abandonar a caminhada porque está cuidando da saúde não vai funcionar. O chá de cravo funciona como suporte, como apoio, como mais uma camada de cuidado numa rotina que precisa ter várias camadas. E é exatamente por isso que vale a pena entender não só o que fazer, mas por que fazer. Quando você entende o mecanismo, você toma decisões mais inteligentes. Você sabe quando o chá faz sentido, sabe quando precisa do médico, sabe quando o exame está dizendo algo que precisa de atenção. E por falar em atenção, quero te deixar com um pensamento que acho importante. A maioria das complicações graves do diabetes não vem do nada. Elas são construídas ao longo de anos de glicemia levemente elevada, de inflamação crônica baixa, de noites e madrugadas em que o açúcar estava alto e ninguém estava monitorando. O dano acontece em silêncio. E quando aparece, quando o médico fala em retinopatia, neuropatia, nefropatia, já passou muito tempo. Isso não precisa ser o seu caminho. Prevenção, acompanhamento e pequenas escolhas diárias acumuladas ao longo do tempo são o que fazem a diferença real. Um chá de cravo à noite não muda tudo sozinho, mas pode ser um sinal do que você escolheu para si mesmo, um gesto pequeno que diz que você decidiu cuidar do seu metabolismo enquanto dorme, não só enquanto está acordado. E esse tipo de escolha, repetida dia após dia, tem um peso que os exames eventualmente vão mostrar. Se você chegou até aqui, é porque se importa com a sua saúde de verdade. E é exatamente para quem pensa assim que este canal existe. Toda semana eu trago conteúdo baseado em ciência, em estudos clínicos, em experiência clínica real, pensado especificamente para quem tem diabetes, pré-diabetes ou quer cuidar da saúde metabólica depois dos 60 anos. Se você ainda não está inscrito no canal, este é o momento. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma informação chega antes do socorro, e isso pode fazer toda a diferença. Cuide-se bem.